Nós estamos há 57 minutos e 32 segundos expressando louvor a Deus e a adoração do nosso coração. Todos os atos do culto até agora foram atos para expressar louvor. Espero que você tenha participado de todos eles, porque nós fomos chamados a louvar o Senhor sempre. A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Você está respirando, então isso é indicativo que você tem um chamado para louvar o Senhor. Como eu disse naquele momento que eu introduzi aqui o testemunho, nós temos muitas formas de expressar a adoração que está dentro de nós. E o louvor, ele é manifestado para expressar essa adoração de maneiras diferentes. Todos os atos, como eu disse, do culto que fizemos nesses 57 minutos, foi para expressar adoração e louvor. Se você não participou de algum deles, é porque você não tem a adoração no seu interior. Se alguma das coisas que foi feita aqui, com todas as expressões que houveram, você não se envolveu, sua mente não funcionou, seu coração não funcionou, você não agiu em relação a tudo que foi feito, não se engane, você está sendo religioso. Você apenas tem o costume de vir à igreja, de participar de culto e de fazer as coisas que você aprendeu, ou desde pequenininho, ou desde o dia que você foi para a igreja pela primeira vez e gostou. Mas você não está adorando a Deus, não tem um coração disposto a adorar, pois quem tem o coração disposto a adorar não perde a oportunidade de louvar o Senhor. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o valor da sinceridade, mas antes eu quero fazer 3 perguntas objetivas, e então elas carecem de respostas objetivas. O que é resposta objetiva? Sim ou não? Vê se a tua mão direita está solta e está livre. Se tiver com um bebê no colo, joga ele no chão, quer dizer, ponha ele do lado. Mas deixa a sua mão, põe aí para a mão esquerda. Fique com a sua mão direita livre, porque eu vou fazer 3 perguntas objetivas e quero chamar vocês à participação dando a resposta. Quantos estavam aqui domingo passado? Quantos agora, nesse momento, nesses segundos que eu estou falando, se lembram sobre o que foi pregado no domingo passado? Tem na mente, está agora chegando na sua mente o que foi pregado. É lógico que não toda a mensagem, mas a tema, o que importa, o que aconteceu, qual a mensagem? Levante a sua mão. Os mentirosos vão morrer agora que nem Ananias e Safira. Terceira pergunta. Quantos de vocês, por causa da pregação do domingo passado, tiveram atitudes diferentes que implicou em modelação de caráter, mudança de posicionamento, uma atitude nova em relação a alguma coisa, um comportamento mudado ou iniciado ou abandonado, dependendo da situação? Quantos lembre de Ananias e Safira, quantos em relação à mensagem de domingo passado tiveram alguma mudança comportamental no interior e em atitudes? Levante a sua mão. Quero lhe dizer a mesma coisa que eu disse há pouco. Se você não toma a palavra, não recebe a palavra e não faz com que ela tenha alguma aplicação na sua vida, você está sendo só religioso. Você está acostumado com as coisas da igreja. Você está acostumado com seus cargos. Você está acostumado domingo de manhã ou outro dia sair de casa por roupa de crente e ir para a igreja. Mas você não é um crente em Jesus Cristo. Você deixou de ser um crente em Jesus Cristo. Você se acostumou com a fé evangélica. Você se acostumou a dizer que serve a Deus, a cantar certos louvores e a ter certas expressões. Porque se a palavra de Deus não tem um poder prático na sua vida, a sua vida cristã é mentirosa, não é sincera, não é uma vida verdadeira. A vida verdadeira não é a expressão que temos nos cultos de louvor. A vida verdadeira não é as expressões que nós temos que falam que nós somos adoradores. A vida verdadeira em Cristo Jesus reflete na mudança de caráter e de vida mediante o que Deus fala, o que Deus transmite na sua palavra. Quando nós pregamos, e toda semana estamos aqui, toda semana. Eu às vezes prego no domingo e penso, não quero pregar domingo que vem. Por quê? Porque eu tive tanto de Deus naquele domingo. Foi tão cheio o meu coração. A minha mente ficou tão ocupada que eu falo, como é que eu vou me atrever a falar de outro assunto? Como é que eu vou me atrever a falar de outra coisa? Se o que Deus falou foi tão forte, tão claro e encheu tanto a minha vida.
mas eu preciso chegar aqui, eu preciso abrir a Bíblia, não por uma força de cargo, de posição, de profissão, de trabalho ou de vocação. Eu preciso porque a Bíblia diz que eu tenho que pregar em todo tempo, a tempo e fora de tempo, instar, insistir, com toda doutrina, correção, ensino, com longanimidade, mansidão, paciência, mas eu não posso parar de pregar e de falar. Mas eu quero te dizer, se o que eu prego aqui não tem efeito na sua vida prática, e você ou não lembra, ou não faz nada em relação àquilo, um dos dois, ou os dois, porque quem lembra faz alguma coisa, quem lembra e não faz, não fez nada, porque a palavra de Deus, para aquele que apenas a ouve, para aquele que apenas a admira, para aquele que apenas gosta dela, a Bíblia diz que essa pessoa se torna como alguém que vai ao espelho, olha o seu rosto, sai de lá e se esquece como que é, porque não tem efeito. O que Deus quer com a sua palavra é transformar a nossa vida, para que Satanás não tenha domínio sobre nós, para que o poder das trevas não nos acorrente, para que as obras do inimigo não nos cerquem, e para que quando nós saiamos dessa vida e nos encontremos com o Senhor para viver a eternidade com Ele. E é a palavra de Deus que limpa, é a palavra de Deus que regenera, é a palavra de Deus que santifica, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que renova o nosso entendimento para compreender toda a vontade de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável que Deus tem sobre a nossa vida. Se você vai na igreja e mede a sua espiritualidade pelas emoções que sente, pelo prazer que tem, pela curtição, você não é um salvo em Jesus Cristo. Não fazemos culto para ter emoções, podemos tê-las, mas não fazemos para nos alegrar, nem para nos divertir, nem para atestar espiritualidade, entre aspas, para as pessoas. Nós fazemos culto para receber de Deus uma vida nova, transformada, cheia da sua presença. Eu não estou aqui criando religiosos. Não fique pensando que porque você vem aqui e dá o seu dízimo está tudo bem. Não fique pensando que porque você vem aqui e ocupa uma cadeira está tudo bem. Se aquilo que é pregado não chega no seu coração a ponto de mudar o seu caráter e a sua atitude e o seu comportamento, não está tudo bem. Se amanhã você continua sendo a mesma pessoa, embora Deus falou alguma coisa através da sua palavra e do oráculo que Ele escolhe para usar da palavra para falar com você, não está tudo bem. Deus te chamou para uma vida nova. Se você aqui não vibra com Deus e não muda o seu coração e sua atitude, mas você vibra com um time de futebol, vibra com uma festa, vibra em outro lugar, é porque você não está sendo crente em Jesus Cristo, está se enganando. E quando Jesus voltar, você não vai subir com Ele. Este é o lugar da manifestação da presença de Deus. E onde Deus se manifesta, acontecem coisas. No nosso interior nós ficamos olhando e dizendo, onde Deus se manifesta, acontecem coisas. A cura, a libertação, a milagres, a verdade, tudo isso é verdade. Mas a presença de Deus faz mais do que isso. Ela faz o melhor do que pode acontecer, que é termos um caráter transformado, uma vida não modelada aos padrões desse mundo. Faz com que a gente escape das garras de Satanás. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Satanás domina as pessoas, controla a mente delas, o coração delas. A vida com Deus é a palavra de Deus. E o culto que oferecemos é a forma de ter o escape e de não ser dominado por Satanás. Isso só acontece quando o nosso caráter é transformado. E quando o nosso caráter é transformado, nós passamos a ter uma vida sincera. E eu quero olhar para algumas pessoas na Bíblia para que sirvam de espelho para mim e para você. Pessoas que tiveram uma vida sincera. Porque a sinceridade é algo que atrai Deus. Deus se sente movido em direção àquela pessoa que é sincera. O primeiro versículo que eu quero chamar a atenção de vocês está no chamado que Deus fez para um dos discípulos, Natanael. Vocês sabem que Jesus, no começo do seu ministério, chamou 12 pessoas para andarem com ele,
para aprenderem com Ele, para serem transformadas por Ele, para serem modificadas pela vida dele. Jesus olhou para Natanael. João capítulo 1, versículo 47. Jesus olhou para Natanael. E quando Natanael se aproximava dele, o Senhor disse: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Tanta gente em Israel, tantos homens, mas teve um homem que Jesus colocou os olhos nele e disse: esse não é fingido. Em outras palavras, esse é sincero. Esse é uma pessoa sincera. A Bíblia não fala muito de Natanael, eu acho que não fala quase nada de Natanael. Depois desse texto, eu não sei, talvez tenha, mas eu não achei. Eu não lembro de um outro lugar que fala de Natanael fazendo alguma coisa. Ele não foi protagonista entre os discípulos, mas ele foi chamado pelo Senhor. Poucos são os pregadores, poucos são as pessoas que sobem num altar, tocam um instrumento, que dirigem um grupo pequeno, que ministram, poucos. Mas o Senhor não foi atraído pelos dons, habilidades e capacidades que Natanael poderia desenvolver, mas foi atraído a chamá-lo e dizer: você vai fazer parte dos meus 12. Você tem lugar no meu reino. Você tem lugar no meu time, na minha equipe. Porque uma característica do caráter de Natanael brilhou aos olhos de Jesus. É isso que acontece hoje. Quando o Senhor encontra uma pessoa sincera, os olhos dele brilham. Uma pessoa sincera atrai a atenção do Senhor. Ai, como é bom ter a atenção do Senhor atraída. Porque se o Senhor atrai, é atraído na sua atenção por uma pessoa, essa pessoa pode passar pelo vale, pode passar para a montanha, pode passar pelo fogo, pela água, e os olhos do Senhor não vão se distanciar dela. E quando o Senhor Jesus está olhando para alguém, Satanás não tem poder de tocar nessa pessoa, porque Jesus está olhando para ela. Natanael se qualificou porque ele era sincero. E essa palavra de Jesus, ela é muito clara, não tinha fingimento algum. Não dá para ser sincero aqui, não ser sincero ali, ser sincero em casa, não ser sincero na igreja, ser sincero na escola, e no outro lugar não ser, não. Quem é sincero, quem não é sincero é fingido. Mas a pessoa é tão sincera aqui, mas ali não. Ela é fingida aqui. Sinceridade não é coisa que a gente põe no guarda-roupa, tira e usa quando quer. Não, sinceridade faz parte da nossa vida. Em tudo que a gente fala. É melhor um sincero errado do que um fingido certo. E Deus tem prazer na pessoa sincera. Ser sincero é se apresentar diante do Senhor do jeito que está vivendo, passando, sofrendo, enfrentando a vida. Sinceridade é viver a verdade. É conhecer a verdade e se estabilizar nela. Uma pessoa sincera é sincera nas suas virtudes e é sincera nos seus defeitos. Uma pessoa sincera, ela sabe: eu sei fazer isso bem, mas eu não sei fazer aquilo bem. Eu tenho isso que está certo, eu tenho aquilo que eu preciso mudar. Ela sabe julgar a si mesma por causa da sinceridade. Primeiro, ela tem que ser sincera consigo mesma para poder depois ser sincera com Deus e com as pessoas. Ela precisa se conhecer. Quem não tem essa sinceridade passa a ser uma pessoa fingida. E como Deus tem bronca de gente fingida. É só você ler os evangelhos, você vai ver quantas vezes Jesus se indispôs com os fingidos. Com aqueles que aparentavam ser uma coisa e não eram. Que falavam o que era conveniente falar. Que agiam como os outros esperavam que eles agissem e não como acreditava. Jesus sempre se indispôs com esse tipo de gente. De gente que não tem sinceridade. Que não pratica a sinceridade. Da mesma forma que Jesus é atraído por gente sincera, ele se sente repugnado, enojado com gente fingida. A pessoa sincera tem mente, coração e comportamentos em harmonia. A sinceridade não é uma atitude exterior tão somente.
de um comportamento, de uma fala ou de uma atitude. É uma harmonia que pega os sentimentos, os pensamentos e transforma tudo isso em ações. A pessoa sincera, ela vai falar o que ela sente, o que ela pensa. Ela vai fazer o que ela sente, o que ela pensa. E isso aciona um aplicativo importante para a nossa vida, o aplicativo de sabermos o que está dentro do nosso coração. Porque, pense bem, uma pessoa sincera, com coração e mente poluídos, só gera problema. Só gera problema. Puxa, irmã, como você está feia hoje, você se vestiu mal, hein? Meu Deus, já pensou o marido falar isso para a mulher? Já pensou você chegar na porta da igreja e encontrar um sincerão de mente e coração poluído? Ele olha para você e fala, puxa, você está feio, você é ruim, hein? Você é uma pessoa que não presta, né? Porque ele está poluído internamente. Ser sincero pode derivar para duas direções. Aquele que é um sincero religioso, e ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, então ele camufla na sua vida comportamentos e atitudes mediante o que ele sabe, e não o que ele sente e o que ele pensa. Então ele é um sincero fingido, religioso. Ele faz o que ele sabe que tem que fazer, mas ele não quer fazer, ele não sente desejo, ele não tem a mente voltada para fazer aquilo que é certo. Ele apenas faz porque isso lhe é cobrado. E esse sincero fingido, ele vai ser assim diante de quem quer isso, mas ele vai ser sincero de outro jeito em outro lugar. Porque lá é cobrado outra atitude dele, outro comportamento. E ele novamente vai modelar a sua ação e o seu comportamento aquilo. Então, essa pessoa sincera e religiosa, ela pode ser um grande hipócrita. Pode ser um grande hipócrita que apenas representa e finge, porque está cheio de valores na sua mente, não absorvidos como verdade, mas apenas no campo do conhecimento e da informação. E por ter esses valores no campo do conhecimento, ele olha para o irmão e fala, o irmão está esperando que eu fale isso, então ele fala isso. Aquela pessoa está esperando que eu faça assim, então eu vou fazer assim. Ela não está falando porque ela é assim, porque ela crê assim, porque ela sente assim, porque ela pensa assim. É um sincero, mas um sincero fingido. E tem aqueles que são sinceros errados, mas são sinceros. E Deus gosta de tratar com essas pessoas porque Ele vê o coração aberto nelas. Pessoas que falam e sentem o que pensam, mas elas são sinceras e estão erradas. Esse tipo de gente é quem Deus escolhe. Temos alguns exemplos na Bíblia. Preparando essa mensagem, eu lembrei de uma dupla, Cornélio e Pedro. Na história narrada em Atos capítulo 10, nós temos um show de sinceridade. Dois homens religiosos, em pontas diferentes da religião. Pedro, líder da igreja, uma figura importante entre os cristãos, talvez o mais importante de todos, a ponto de Jesus ter dito para ele, ocupa o meu lugar aí, cuida das ovelhas. Jesus ter certificado, tu me amas? E ele disse, sim, eu te amo. E Jesus disse, eu sei que tu me amas. Então vai lá e cuida das minhas ovelhas. Esse Pedro era um sincerão. Errado no seu comportamento, porque ele tinha uma cabeça que pensava o seguinte, o evangelho e a salvação é só para os israelitas. Ele era um patriota, mas aqueles de carteirinha, e ele pensava, Jesus veio para nós, os outros povos não têm nada a ver com isso, cada um fique com os seus deuses, cada um fique com a sua crença, com a sua forma de ser. Nós, judeus, é que temos esse privilégio, e ele se recusava a pregar a um gentil. Ele era um sincero errado. Ele acreditava nisso realmente. Cornélio, por sua vez, era um sincero errado, na sua religião errada. Cornélio era idólatra. Cornélio era um centurião da corte romana, que ficava em Cesareia, lá no meio dos judeus, mas ele era romano e trazia o arcabouço de ídolos,
que Roma tinha. A idolatria de Babilônia, que ocupou o Império Romano, fazia parte da vida de Cornélio. E ele era um homem idólatra, mas a Bíblia diz que ele dava esmolas constantemente, que ele orava ao Senhor constantemente. Mesmo no seu erro, mesmo no seu engano, ele era sincero. Ele acreditava que aqueles ídolos eram deuses. Eu lembro da minha mãe que quando ela era católica, ela não perdia a missa, ela participava de procissão, ela vivia atrás do padre com toda a sinceridade, ela contava isso. Até que um dia Deus abriu os olhos dela, porque ela era sincera na sua idolatria. Ela era sincera naquilo que ela fazia. Ela acreditava que era o certo. Era assim Cornélio. A ponto de no capítulo 10 estar escrito, acho que versículo 5, 6, eu não lembro agora, mas lá quando você ler em casa o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar que num determinado momento a Bíblia diz assim: porque Deus recebeu as suas orações e as suas esmolas. E aí o Senhor vê dois personagens sinceros, errados, mas sinceros. E ele encontra campo para trabalhar. Deus só encontra campo para trabalhar na vida daquelas pessoas que são sinceras. Porque essas pessoas sinceras, elas têm duas características que Deus precisa delas para poder trabalhar na vida de alguém. Primeiro, um coração sensível, que não seja duro. E segundo, um espírito ensinável, um desejo de aprender. Um desejo de mudar. E as pessoas sinceras, elas são assim. Elas estão abertas, elas têm um coração sensível. E elas têm uma ânsia de mudar, de crescer, de ser diferente. A sinceridade leva a isso. Porque a sinceridade busca a verdade. Então quem está na sinceridade está sempre procurando a verdade. O que é o certo, o que é o melhor, o que é o justo. Está sempre trabalhando com a possibilidade, pode ser que eu esteja errado nisso. Deixa eu entender melhor. Isso é sinceridade. E quando Deus encontra alguém assim, Ele trabalha nessa pessoa. E quando Deus trabalha em alguém, Ele faz uma obra completa na vida dessa pessoa. Quando Deus trabalha em alguém, Ele não só salva essa pessoa, mas Ele santifica essa pessoa, Ele glorifica essa pessoa, Ele prepara essa pessoa para viver a eternidade com Ele. E isso Deus só pode fazer com pessoas sinceras, ainda que sejam erradas. Quando você vê um capítulo antes, em Atos, no capítulo 9, você vê a conversão de Paulo. O que eu vou dizer sobre sinceridade de Paulo de Tarso? Um outro cara super sincero. Super sincero. Paulo era muito sincero. Ele saiu de Jerusalém com cartas para prender e para matar cristãos. Porque ele tinha uma crença firme, essa gente não é de Deus. Esse pessoal está atrapalhando os planos de Deus na terra. E para isso ele estava a ponto a matar pessoas, a prender pessoas, a maltratar pessoas. Que cara, um cara desse a gente não queria nem perto da gente. Um cara desse a gente diria, não tem jeito. Mas ele era sincero. Ele acreditava mesmo nisso. E como eu disse, Deus tem campo de trabalho na vida de gente sincera. Pode ser errada como for. Mas se for sincera, Deus encontra campo de trabalho na vida dela. E vocês sabem que Deus foi lá, através de Jesus Cristo, e se encontrou com Paulo. E transformou a vida de Paulo. Porque Paulo era uma pessoa sincera. Nós encontramos um outro exemplo de gente sincera lá no Antigo Testamento, numa mulher chamada Ana. 1 Samuel, capítulo 1, conta a história dela. Ela não podia ter filhos. Ela era muito triste por isso. E ela estava no templo. Todos os anos ela estava no templo. Ela cumpria a sua religião sinceramente. Mas ela não fazia culto para as pessoas verem. Ela não fazia culto para ficar dentro do protocolo que as pessoas queriam. Ela rasgava o seu coração em sinceridade diante de Deus. A ponto do próprio sacerdote, o pastor da igreja daquela época, olhar para ela e se enganar a respeito dela. Porque na sua sinceridade, ela parecia uma pessoa embriagada. Ela não tinha vontade de levantar as mãos e de cantar.
Ela não tinha vontade de se ajoelhar, contemplar, admirar o Senhor, de dar risada, de rir, de se alegrar. Ela não tinha vontade disso. E tudo isso pode ser elemento do culto, quando a pessoa em sinceridade está fazendo isso. A palavra de Deus diz: aquele que no nosso meio está alegre, cante louvores, aquele que está triste, ore. Ou seja, o culto não tem um padrão, tem que viver levantada, não. E também não tem que viver quebrantado e chorando. Não tem, é a sinceridade que leva. Pessoas não sinceras criam um protótipo de culto, de adoração, e elas são assim, elas saem de casa desse jeito. Porta da igreja, entrou. Vem no carro brigando com a mulher, com o filho, com as crianças, o cachorro, briga com todo mundo, até o cachorro hoje. Daqui a pouco estão trazendo o cachorro para a igreja. Hoje todo mundo leva cachorro para todo quanto é lugar. Vem no carro brigando com todo mundo. Chega na igreja, paz do Senhor, irmão amado. Cria o protótipo. Não tem a sinceridade na devoção. No culto, Ana não. A Bíblia diz que ela orava que parecia uma pessoa bêbada, a ponto do sacerdote se enganar. Olhou para ela e foi lá dar uma dura. Esses pastores que vivem dando bronca, né? Não, bronca não. Eu falei outro dia que pastor não dá bronca. O que ele faz? Admoesta. É diferente. É diferente. Lá vai Samuel admoestar a Ana. Ô mulher, de manhã cedo você já está bêbada. Eli, desculpa, eu falei Samuel. Valeu, Ítalo. Você já está bêbada. Não, meu Senhor. A minha angústia. Sabe por quê? Porque ela não tinha as expressões do culto. Não. A Bíblia dá a entender que ela estava num canto assim, quebrantada, olhos fundos, lágrimas correndo, e assim, o que passasse, fala, essa mulher não está legal, está bêbada. Não, ela disse, não, é na minha amargura. A Bíblia diz que ela orava ao Senhor sem soltar palavras. Ela estava sendo sincera, como Deus trata com sincera. Não deu outra. Mulher engravidou pela sinceridade dela. Ela não podia ter filho, a dor dela era essa, mas dali um ano ela estava lá no templo apresentando o bebê e consagrando ao Senhor. Que o Senhor fez um milagre na vida. Porque o Senhor tem campo de trabalhar nas pessoas sinceras. Mesmo que seja um sincero errado. Quanto tempo no meu ministério de 40 anos eu errei em muitas coisas, mas por ser sincero. Nunca, e não quis, e não quero, e luto para nunca dançar conforme a música, fazer o que as pessoas querem que eu faça, agir de acordo com o protocolo. Não! Pautei minha vida toda por isso, ser sincero. E sendo sincero, errei muito. Mas Deus gosta de trabalhar com gente errada e sincera. Com gente fingida, Deus não suporta. Gente que fala o que os outros querem ouvir. Gente que faz o que se espera que seja feito. E não o que tem que ser feito. Não. Com esses, Deus não consegue trabalhar na vida deles. Ele poderia, porque Ele é Deus, né, Daniel? Ele poderia, mas Ele não consegue, porque Ele quer trabalhar com liberdade. E para Ele ter liberdade, nós temos que dar liberdade para Ele trabalhar. E a porta de abertura para Ele trabalhar é sinceridade. É uma pessoa ser sincera. Como a Bíblia fala de gente sincera. A sinceridade não é um acessório para algum momento da vida, mas a sinceridade é uma característica que precisa acompanhar o crente, a pessoa, por toda a sua vida em todos os lugares. Olhem comigo um texto que eles vão colocar aí na tela. Anote se você quiser. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa. Vamos falar isso? Por isso o quê? Por isso o quê?
Fala para o seu irmão, celebre a festa. Quero pensar com vocês sobre essa festa. É lógico que é uma linguagem simbólica, é usado o termo festa. Não está falando de uma festa propriamente, mas de tudo aquilo que uma festa representa. Celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Celebremos a festa com sinceridade e verdade. O que é festa? Eu fiquei olhando para o texto e pensando, mas isso se aplica ao quê? À família? Será que está dizendo para a gente festejar a nossa vida familiar com essas características? Aí eu fiquei pensando, será que é o trabalho? Será que o texto está dizendo assim, para a gente celebrar o nosso trabalho como uma festa com essas características? Será que está falando da igreja, do culto? Será que está dizendo aqui, faça o culto, apresente os seus louvores a Deus como uma festa, faça o culto como uma festa, com esses ingredientes que estão aqui, sinceridade e verdade? E eu cheguei à conclusão que é isso tudo e tudo mais. Eu cheguei à conclusão que o que o Espírito Santo está inspirando Paulo a escrever é mais ou menos o seguinte: celebre a sua vida como uma festa. Celebre a sua vida como uma festa. E aí pegue tudo que envolve a sua vida. Aí a sua vida envolve trabalho, a sua vida envolve família, a sua vida envolve igreja, a sua vida envolve relacionamento, enfim, tudo que envolve a tua vida. Celebre a sua vida como uma festa. Agora é a hora de você perguntar para o seu irmão, a sua vida é uma festa ou é um funeral? Peraí, o que é a sua vida? É uma festa ou é um funeral? Como é que está a sua vida? Perceba que o texto fala, celebre a festa, não é chore a festa, não é suporte a festa, não é aguente a festa. Mas o texto diz, celebre a festa. Celebre a festa. E aí nós somos levados a pensar o que temos numa festa. Porque o que temos numa festa, o texto diz que a gente precisa celebrar o que temos na nossa vida, numa festa, não com o velho fermento. Fermento é o que muda a essência das coisas, correto? Todo mundo que já fez um bolo sem fermento sabe como ele ficou chato, achatado. Porque essa era a forma dos ingredientes, mas pôs só o fermento, o que aconteceu? Ele cresceu, aí ele ficou bonito. Então o fermento representa aquilo que é colocado para mudar a essência. Para mudar o que é. Então o texto está dizendo, celebre a sua vida sem mudar a essência. Sem colocar fermento. Não coloque o fermento. Fermento da maldade. Da maldade. Mas um pão sem fermento. E o que é o pão sem fermento? É a sinceridade e a verdade. Então, viva a sua vida, faça da sua vida uma celebração, mas com a sinceridade e a verdade fazendo presente dela. Não com fingimento. Porque eu posso agora dizer para vocês, deem um sorriso. E alguns naturalmente, e alguns vão dar gargalhada. Outros vão ficar olhando para mim. Aí eu posso ser impositivo e falar, irmãos, eu falei para vocês darem um sorriso. Aí tem gente que vai... Aí eu posso insistir mais uma vez e mandar acender as luzes e falar, dá um sorriso! Aí, eu posso ser mais enfático, de luz acesa e gritando e dizer, você vai para o inferno se não der um sorriso. E eu vou até você agora para fazer você rir e fazer coceguinha em você. Aí tem gente que vai... Mesma coisa, celebre a vida como uma festa, não com fingimento, mas com sinceridade
e com verdade. Nós já vimos que a gente tem que tomar cuidado com o que está ocupando nossa mente e nosso coração, porque senão vai ser um funeral essa celebração, porque a sinceridade e a verdade só vai trazer coisas ruins para fora. Maldade, o mal e a maldade que está ali. Eu sou sincero, então está fazendo maldade, falando maldade, fazendo mal, porque é sincero. Não, tem que tomar cuidado. Mas tem que celebrar a vida como uma festa. E o que nós temos na festa? Vejam comigo se não é verdade. Numa festa não tem que ter pessoas, os convidados. Tem ou não tem, gente? Você vai fazer festa para quem? Para o papagaio? Fazer festa para o gato, para o cachorro? Para você mesmo? Fazer uma festa para mim? Não, a gente faz festa, tem que ter convidados. 2, 3, 4, 5, 6, para os mais pão duros, para os mãos abertas, uma centena de pessoas. Mas vai fazer a festa e convida pessoas. Chama pessoas para participar da festa. Todo mundo que faz festa, celebre a sua vida como uma festa. Então traga pessoas para a sua vida. Mas não pode chamar qualquer um. Quem são seus amigos? Quem são seus companheiros? Com quem você se envolve sentimentalmente? Quais são as pessoas que fazem parte do seu contexto mais íntimo e pessoal? Que você chama para a sua vida? Porque tem gente que estraga a festa. E se você chama pessoas erradas para a festa, essas pessoas vão acabar estragando a festa. Você precisa de convidados. Não dá para dizer, eu vou celebrar minha vida com uma festa sozinho. Não quero ninguém fazendo parte da minha vida. Eu não caso, não tenho amigos, não me envolvo na igreja, não tenho relacionamento, trabalho profissionalmente, chego lá, sento, faço meu trabalho, não quero saber de ninguém. Não dá para fazer isso, porque a vida tem que ser uma festa. Se faz isso, já desistiu da festa. E a festa tem que ter convidados, mas tem que escolher quem convida. Não pode escolher qualquer um para celebrar a sua vida como uma festa. Não pode pôr qualquer pessoa dentro da casa da festa, do banquete da festa. O próprio Senhor não aceita isso. Ele fala de festa, de bodas do cordeiro, ele fala daquele momento do casamento das noivas. E tem noiva que vai ficar de fora, e tem gente que não vai para a festa. Porque não é qualquer um que vai para a festa. Tem que escolher quem vai para a festa. Tem que escolher quem põe na vida. Pergunta para o seu irmão, qual é a tua turma, irmão? Qual é a tua turma? Jovens que estão aí, quem é a tua turma na igreja? Quem é a tua turma na escola? Quem é que faz parte da festa da tua vida lá na faculdade? Quem é? Quem é a tua turma? Não, minha turma são os bagunceiros. Lá na faculdade é a turma da bagunça. Na igreja é a turma do não estou nem aí. É a turma que não está nem aí com culto, com pregação, com missões, com evangelização, com contribuição. É a turma que não participa de nada, que não faz nada. Quem é a tua turma? É aquele que só vai de vez em quando na igreja, que não se compromete com nada. Quem é a tua turma? Você convidou eles para a festa da sua vida. E tem gente que convida a gente errada, a festa vira um funeral, um tumulto, e depois fica, Deus, por que o Senhor deixou? Foi você que convidou, você que abriu a porta da tua festa, e deixou entrar quem queria, ou quem você sentia, ou quem você gostava, ou quem você apenas apreciava, e não interessa quem é essa pessoa. Olhe alguns contextos bíblicos, Salmo 119, 63. Salmo 119, 63. Companheiro sou daqueles que te temem. Companheiro sou daqueles que têm temor ao Senhor. Eu entro num ônibus, sento do lado de qualquer pessoa. Eu vou trabalhar e a minha mesa lá no escritório pode estar do lado de qualquer um. Pode ser um feiticeiro, pode ser um adúltero, pode ser um ladrão. Eu estou trabalhando, ele está do lado. Mas para a festa que chama a minha vida, eu vou escolher quem vai entrar nessa festa. Minha festa não é um ônibus. Não é uma fábrica. Não. A festa que eu vou celebrar, que é a minha vida, eu escolho a dedo quem vai entrar. Olha outro texto. Salmo 101, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que usa de engano não vai ficar dentro da minha casa. Aí diz fraude.
A outra tradução que eu usei aqui, engano. Não vai entrar na minha casa. Ah, mas eu gosto. Ah, mas eu tenho afinidade, mas torce para o mesmo time que eu. Mas nós combinamos. É gente que no critério da festa não põe o que Deus fala que deve pôr, põe o que pensa, o que acha. E por isso que a festa vai virando bagunça. No começo, toda a festa é legal. E o fim da festa, como que é? Tem festa que acaba com tudo destruído, um monte de gente bêbada e um monte de briga e inimizade. O começo da festa é tudo igual. Todo mundo chega, tal, oi, tá, tudo legal, papapá, música rola, comida rola, mas e depois, como é que fica a festa? No desenrolar, como é que está ficando a tua vida? Não é porque começou legal que está tudo legal. Está começando a desencadear problemas, está começando a desencadear dificuldades. Olha quem você está convidando para fazer parte da festa. 1 Coríntios 15, 33, fala que as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Então tem que escolher as pessoas, os convidados para a festa. Esse texto de 1 Coríntios que nós lemos, eu vou voltar nele aqui agora, para observar alguma coisa, porque é um dos textos, diga comigo, mais pesados. Diga, mais pesados que tem na Bíblia. É um dos textos mais pesados. É um daqueles textos de confrontação e de peso. 1 Coríntios 5. Se você olha o contexto junto comigo no capítulo 5, o contexto desses versículos que nós vemos, os 7 ao 8, joguem fora o fermento, tal, celebre a festa com pão da sinceridade, da verdade. Aí você olha o que está antes e o que está depois, e está falando de pecados, de pessoas que praticam pecados. O versículo número 1, o primeiro versículo fala de imoralidade. O segundo versículo fala de pessoas orgulhosas. Agora olha o que diz nos versículos 10 em diante. Quando ele fala de morais, quando ele fala de orgulhosos, ele diz assim: refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Quando você chega um pouco antes, o texto diz: ponham para fora essa pessoa. Ponha para fora da festa essa pessoa. Na sequência diz: pois que direito tenho tal de julgar os de fora, será que não devo julgar os de dentro? Ou seja, tem que olhar para as pessoas, dá uma olhada para o seu irmão e fala: eu estou de olho em você, irmão. Estou de olho, minha lupa foi colocada em cima de você. Eu estou olhando para a tua vida, eu estou olhando o que você é. Se você der sinais de que for bêbado, fora da minha casa, da minha festa. Se você der sinais de que for adúltero, fora da minha festa. Se você der sinais de que for maldizente, fora da minha festa. Você vai começar a perceber que a festa não vai ser muito grande. Mas é o que a Bíblia diz. Põe para fora. Olha o que diz o versículo 13. Os de fora Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Acende a luz. Faça favor. Fala para o teu irmão, começa a expulsar a gente da tua festa. Vai fazendo uma lista aí na sua cabeça de quem você vai expulsar. Começa a pensar quem você vai pôr para fora. Toma cuidado para a tentação de, não, esse não, porque eu gosto dele desde criança. A Bíblia não está dizendo, põe para fora da festa, desde que você conheça 2 meses. Começa a olhar e ver a lista que você tem. Não, esse não, porque esse é amigo de muito tempo. Não, é porque é meu filho. Aqui não está escrito, se for teu filho, tudo bem. Deixa ele fazer parte da festa. É teu filho. Deixa fazer parte da festa. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: aquele que se diz irmão. É melhor um filho não crente lá na festa do que aquele que diz que é crente
e tem essas características de quem não pode estar na festa. Paga a luz. Desculpe os que estavam dormindo, acordei vocês. Desculpe. Bom, tem que ter pessoas na festa. Festa sem convidado não é festa. Mas o que mais tem que ter na festa? Comida. Você matou que eu fiquei a semana inteira pensando, ela já resolveu. Olha, tem que ter comida. Festa sem comida, gente. Tem que ter comida na festa. Se não tiver comida, não dá. O que é comida? É aquilo que sustenta. Não é? Comida é aquilo que dá sustância. Mantém em pé. O que é que te sustenta na festa da tua vida? Bens, prazeres, situações, pessoas. É isso que te sustenta? É isso que está na tua festa, te dando sustentação, que te sustenta emocionalmente, que te sustenta fisicamente, mentalmente? São pessoas que te sustentam? Ah, essas pessoas, se elas não estivessem na minha vida acabava. Então a sua festa está apoiada em pessoas. Ah, é o meu trabalho, se eu perder meu trabalho, acabou a festa, vai virar luto. Então é o teu trabalho que te sustenta. É isso que sustenta a tua festa, que sustenta a tua vida. A Bíblia diz, Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Presta atenção aqui para domingo que vem, você não ficar aí como um religioso. Na hora que eu perguntar o que você fez em relação à mensagem, você... Presta atenção aqui. Se são pessoas que sustentam a tua festa está fracassada, tendenciosa ao fracasso. Se são filosofias, se é dinheiro, se é posição, se é cargos que sustenta a sua vida, você tem a tendência de fazer da festa da tua vida um funeral. E não vai ter celebração na tua vida, mas funeral. A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que é justo e ouve a palavra de Deus e tem fé, ele faz da palavra de Deus o pão que dá sustento para a vida dele. Por isso, se falham os homens, ele não está em luto. Se falha o dinheiro, ele não está em luto. Se falham as situações, ele não está em luto. Porque a palavra de Deus permanece para sempre. Nenhum tio e nenhum jota dela deixará de se cumprir. E Deus não é Deus dos fracassados ou dos grandes. Ele é Deus dos fracassados e dos grandes. Ele é Deus de todo aquele que se alimenta da sua palavra. Será que você consegue entender? Porque Abacuque diz, se faltar isso, se faltar aquilo, se faltar aquilo outro, se faltar tudo aquilo outro, não tem problema. Eu me alegrarei, eu continuarei celebrando a minha festa na salvação que vem do meu Deus. Tem gente que se torna dependente emocional dos outros, escravo emocional dos outros. Nem da esposa e nem do marido tem que ser escravo emocional. Nem dos filhos e nem dos pais, nem do pastor, nem do melhor amigo. Por quê? Porque nós já estamos presos com correntes eternas de amor ao Senhor e não pode ter outra corrente em nossa vida. Quem depende de pessoas, de coisas e de bens para fazer da sua vida uma celebração é um religioso fracassado. Que se engana. A comida da sua vida está em pessoas, bens e coisas. O que mais que tem na festa? Então na festa tem que ter pessoas. Então na sua vida tem que ter pessoas. Tem que ter comida que dá sustento. O que mais? Alegria. Alegria. Uma festa não tem que ter alegria? Tem ou não tem? Ué, festa. Você já foi em festa que não tem ninguém alegre? Você chega na festa, todo mundo...
Pessoas não alegres na festa estragam a festa, não estraga? Eu, como tenho cara de tamanca, nem vou muito em festa. Porque pessoas olham para mim e falam assim, ele está triste. Não estou triste, eu sou assim, minha cara é desse jeito. Deus me fez sério. Para aguentar vocês tem que ser sério, senão eu estou lascado. Então eu sou serião. Eu não fico... É um esforço. Né? Deus prova a gente que a Leonor gosta de tirar fotografia a cada 3 segundos. Eu falo para ela assim, mas Leonor, eu não estou mais velho para tirar outra foto. Faz 5 minutos que nós tiramos uma foto, você já quer tirar outra? Não mudou nada, é a mesma, pega a outra e usa. Aí ela fala, eu sei que você me ama, eu também te amo. Aí ela fala, sorri, lá vai. Aí eu... Depois eu olho a foto e falo, teve que fingir bem. Mas não é amargura, não é tristeza, é jeitão. É jeito. Agora uma festa cheia de gente amargurada, ou com uma pessoa amargurada. Já foi numa festa que fica um lá no canto, dá um cachorro quente para esse miserável, talvez está com fome. O que está acontecendo? Por quê? Porque a vida não é uma festa para ele, é um funeral. Não tem alegria. A alegria é o sentimento da festa. Festa não é lugar de amargurados. A vida não é para ser vivida com amargura e tristeza. A vida é para ser celebrada como uma festa. Amargura, o que é amargura? É o resultado de frustrações. As pessoas que se frustram com pessoas ou com coisas têm a tendência a ficar amargurada. Não é que tem que ficar amargurada, tem a tendência. Mas não são obrigadas a ficar amargurada. Quando entendem o que Deus fala e praticam, vão entender que a sua vida não foi criada para ser funeral, mas para ser um ato de celebração. E o ato de celebração é uma festa. Então sua vida foi criada para ser uma festa. Pessoas que têm relações mal resolvidas, outros problemas, elas ficam amarguradas, e estar amargurado nos faz sentir com tristeza e aflições contínuas. Tem lampejos de alegria, mas vive amargurado, vive triste. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 15. Cuidem, para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu preciso que vocês olhem para esse texto, eu preciso que vocês entendam cada palavra, cada verbo, cada frase que é formada nesse texto. Perceba que a amargura afasta a pessoa da graça de Deus. Pessoas amarguradas que não celebram a vida como uma festa, mas que estão frustradas pelo que aconteceu, que estão frustradas com pessoas, que estão frustradas consigo ou com suas realizações que não ocorreram. Elas se afastam da graça de Deus. Elas perdem a graça de Deus. Sabe o que está ligado à graça? Está ligado festa. A graça está ligado salvação. A graça está ligada à vida eterna. Está brincando com coisa séria, se tornando uma pessoa amargurada, porque depende de pessoas e não do pão que desceu do céu. Você está brincando com coisa séria, ficando amargurado. Por quê? Quem fica amargurado se exclui da graça de Deus. Agora, cuidem, para quê? Cuidem. Amargura não te pega. Fala para o seu irmão, amargura não é gripe, irmão. Tem gente que pensa que amargura é gripe. Peguei uma amargura. Aconteceu uma coisa ali, eu tive um problema, uma luta, alguém falou aquilo, eu peguei uma amargura. Não. O amargurado se deixa amargurar. Note que o texto diz brote. O que é que brota? Uma semente que é lançada e que cresce.
Então, quando surge uma adversidade na nossa vida, alguma coisa mal resolvida, seja em relacionamento, seja profissionalmente, seja na igreja, seja com amigos, seja na família, quando surge uma coisa mal resolvida, Satanás vem e coloca uma semente. Não é o problema a semente que o diabo colocou, é a amargura. Aí Deus diz: não deixe que nasça, que brote uma raiz dessa amargura. Mate o problema lá, destrua lá. Olhe para aquela semente que o diabo semeou e fale para ele: eu já tenho outra semente na minha vida. A semente é a palavra de Deus e ela diz que eu sou mais do que vencedor. Ela diz que eu dependo de Deus e ainda que me falte tudo, a minha alegria está no Senhor da minha salvação. E aí você não vai ser uma pessoa amargurada. Se você se posicionar. Tem gente que vai deixando nascer. Vai deixando nascer. O diabo vai lá, semeia. É o diabo que quer isso na tua vida. Que o problema, que as dificuldades façam de você uma pessoa amargurada. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Alegre-se quando? Mas aconteceu um problema. E? Perdi o emprego. E? Porque é quando? Quando é para se alegrar, galeria? Ué. Mas fiquei viúvo. Não é assim, graças a Deus o Senhor levou aquilo. Não é esse tipo de alegria. Não é isso que eu estou dizendo. É a alegria que impede a amargura. É a alegria de uma satisfação interior, de um campo cheio da semente de Deus, que impede que a erva daninha de Satanás cresça. É a alegria da satisfação plena. Quarto, os irmãos já subiram aqui. Certinho, tá certo. Tranquilo. Começa assim devagarzinho, tá? O que mais tem numa festa? Então, na festa tem convidados, pessoas. Você tem que ter pessoas na sua vida. Numa festa tem comida, aquilo que te sustenta. E numa festa tem alegria. Ninguém faz festa para luto. Faz para alegria. Então, celebre a sua vida com essas coisas. Pessoas, comida e alegria. O que mais tem na festa? Trabalho. Vocês já viram como uma festa dá trabalho? Dá trabalho. Tem gente que só aparece na hora de comer e vai embora 5 minutos antes de terminar. Tudo bem, mas eu estou dizendo daqueles que trabalham na festa. Daqueles que organizam, daqueles que preparam as coisas para que hajam as outras coisas da festa. Para que haja comida, para que haja alegria, para receber as pessoas. Uma festa tem trabalho. Então a gente tem que olhar para a nossa vida como um trabalho. Fala para o seu irmão, talvez o seu problema é que você acha que a tua vida é um parque de diversões ou um circo. Fala para ele. É muito grande, né, o que eu falei para falar. Fala alguma coisa desse tipo aí. Você está pensando que você tem um circo? Você está achando que tem um parque de diversões? Não é. Você tem uma vida que tem que ser celebrada como uma festa. Mas dá trabalho para fazer festa. Sabe como você vai conseguir viver a tua vida celebrando, aplicando essa questão do trabalho, se sentindo um servo. Se você acha que você é senhor, você não está pronto para celebrar uma festa na tua vida. Mas quando você olha que você é um servo. Servo do quê? Da sua própria vida. Eu não vivo a minha vida para mim. A minha vida não é minha. E ela não é tua. Aquele que tem direito sobre a tua vida, qualquer hora ele toma de você. Aquele que te deu a vida, que você não pediu para nascer, que Ele te formou, que Ele te deu a condição física, emocional, mental que você tem, o teu DNA. Ele é o dono da tua vida. Ele te deu a vida e vai chegar a hora que Ele vai te cobrar a vida.
Como é que você viveu? Celebrando uma festa? Então tem que trabalho. Você trabalhou como? Sabendo, eu sou um servo para cuidar daquilo que não é meu. O que não é meu? A minha própria vida, a minha festa. Não é minha. Eu sou um mestre de cerimônia, eu cuido da minha festa. Mas ela não é minha. Eu trabalho. De quem ela é? Do Senhor. Então eu vou cuidar da minha vida, cuidando daquilo que é do Senhor. E como é que eu cuido daquilo que é de alguém? Como a pessoa quer que eu cuide, não como eu quero cuidar. Você vai trabalhar numa empresa, e você chega lá e fala, qual é a função? É essa. Aí o encarregado fala, você vai fazer isso, isso, isso. Você fala, não senhor, não vou fazer nada disso, vou fazer do meu jeito que eu quero. É assim que você faz na empresa? Não vou ficar nessa mesa, não vou naquela, eu quero aquela lá, do presidente lá, quero aquela. Não vou chegar essa hora, eu vou chegar a hora que eu quero chegar. Quando você olha a sua vida, que é uma celebração, uma festa, como algo que não é teu, mas você está trabalhando nela, porque você é um mordomo, você está cuidando da despensa da festa, que é tua, mas não é tua, porque te deram essa festa, e você vai prestar contas dessa festa. Então você vai cuidar da tua vida como o dono da festa diz que você deve cuidar. E não do teu jeito. Sua vida não pertence a você, não é sua. João, capítulo 12, versículo 24 a 26, está escrito: em verdade lhes digo, palavras de Jesus, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aplique isso ao que eu acabei de falar. A sua vida é uma festa, você não é dono dela, mas você não a tem como preciosa, porque ela não te pertence, mas você cuida dela com zelo, porque foi entregue para você cuidar, e o zelo é cuidar do jeito de quem entregou para você, dirige você para cuidar. E para terminar, antes que eles toquem mais alto, festa tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo, ninguém faz festa do nada. Tem que ter, pelo menos eu quero me reunir com as pessoas, eu quero ter amigos perto, eu quero ter uma noite diferente. Ou então uma data significativa, um momento especial. Vou fazer uma festa em alusão ao casamento do Dudu, todo mundo convidado, buffet 5 estrelas. Ficou apavorado. Não, ele vai selecionar, vai fazer a lista do casamento dele. Que agora, quando que é? Novembro. Tá. Não vou falar data não, porque eu já convidei. Vai todo mundo para o buffet lá. Aqui não tem problema, é aqui mesmo, né? 11 de novembro. Então vai ter uma festa, espero que tenha. Por uma data especial. Então tem que ter um motivo, a razão da festa. É o que dá sentido à festa. Festa é festa por causa do motivo dela. E a razão de vida de crentes sinceros é a eternidade. Eu vou repetir para você. A razão de vida de crentes sinceros é a eternidade. Então dá para fazer festa, a não ser que duvide da eternidade. Eu sei que daqui a algum tempo, não tenho pressa não, mas daqui a algum tempo, eu vou estar andando em ruas de ouro. Eu sei que eu tenho uma mansão lá, não tem condomínio para pagar. Nem reunião de condomínio. Eu sei que tudo aqui é passageiro. Tudo aqui vai acabar. Eu sei. Agora, quem não tem essa certeza, é lógico que as coisas dessa vida têm um valor muito maior para elas. Quem não tem essa certeza, olha para essa vida e faz da vida um funeral, por causa do problema, por causa da dificuldade. Mas o motivo da celebração da festa é a eternidade, vivida desde já. Porque o problema de muita gente é que está esperando chegar o dia da eternidade para viver a eternidade. Porque a eternidade é um lugar que não tem dor, não tem sofrimento, não tem amargura, não tem angústia. Então estão pensando, eu vou carregar tudo isso na minha vida inteira.
eu vou sofrer, vou ser amargo, vou ser ruim, porque essa vida, quando chegar na eternidade acaba tudo. Só que a eternidade já começou. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo isso fez novo. Aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, não morrerá, mas passará da morte para a vida. Por que não morrerá? Porque já morreu. Já morreu para a sua vida, já morreu para si mesmo, já morreu para esse mundo. Então agora está vivendo aonde? Na eternidade. Ah, mas está aqui? Sim, estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Nós vivemos então na festa com o motivo da eternidade. É a presença dEle. Quem está vivendo a eternidade tem a presença dEle. E na presença dEle tem abundância de alegria. Não tem lugar para amargura. Tem gente que não está vivendo na presença dEle. Então vai viver amargo mesmo. Porque não vive na presença dEle. Sabe quem são essas pessoas sinceras, que estão vivendo a eternidade? São aquelas pessoas que são alimentadas por gratidão e dependência. São gratos pelo que Ele fez e faz. E são dependentes do que Ele vai fazer. Essas são as pessoas que celebram a vida como uma festa. São gratos quanto ao passado, são satisfeitos quanto ao presente e são dependentes quanto ao futuro. Salmo 89, versículo 15 diz: bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, Senhor, na luz da Tua presença. Não é que vai andar, já anda. Não é que na eternidade, depois que morrer, vai se encontrar com Jesus, vai ser arrebatado, vai estar lá, aí vai andar não, já anda na presença do Senhor hoje. É quem celebra essa vida como uma festa. Deuteronômio 12, versículo 7. Na NVI diz assim: ali, na presença do Senhor, hoje, ali, na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Bom, quero convidar vocês para ficarem em pé. E o versículo 7 tem uma expressão que diz assim: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa. Joguem fora o velho fermento. O que estraga a festa é o fermento. É o fingimento. Colocado nessas coisas que eu falei aqui. Colocado em pessoas, na comida, na alegria, no trabalho, no motivo, e que adulteram a essência dessas coisas. Jogue fora. Isso que adultera a essência da festa. Hoje eu vou... Quantos pastores e oficiais eu tenho aqui disponível para trabalhar aqui lá em cima na galeria? Se manifeste, por favor. Então, venham aqui à frente, desçam e se espalhem aqui. Se espalhem aí em cima também. Eu elaborei algumas perguntas. Eu comecei com 3 perguntas e elaborei algumas perguntas. E eu quero pedir que você ouça com atenção e tome uma decisão se você precisa responder uma dessas perguntas com uma ação. Se você precisar, você vai vir aqui à frente receber uma breve oração dos obreiros. Por favor, orem rapidamente. Apenas abençoe essas pessoas com uma palavra. Elas já estão abençoadas com a palavra de Deus, com uma palavra. Eles vão impor as mãos, orar por você. Mas faça isso com consciência. O que está estragando a sua festa? O que está estragando a sua vida? É difícil você olhar e falar: não, minha vida está estragando, ou está estragada. Mas você tem que ser sincero. Se você não celebra essa vida como uma festa, é porque ela está estragando. Se a vida tem sido um peso, é porque ela está estragando. Se você não for sincero, você nunca vai ter um conserto disso, nunca vai ter uma mudança nisso. O que está estragando a sua festa, a sua vida? Eu vou falar os 5 motivos. Quero que você ouça, preste atenção. Se um ou mais deles estiver fazendo parte do processo de prejudicar a sua vida como uma festa, tenha humildade, venha receber oração.
Curve a sua cabeça, e na medida que eu for falando, você vai vindo, se isso te tocar. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Apenas ouça, e se for tocado por uma dessas coisas, saia imediatamente, não pense duas vezes. Não dê lugar para dúvida. Saia do lugar e venha receber oração. Ele vai pôr a mão sobre você e você vai voltar para o seu lugar. O que está estragando a sua festa? São pessoas? Você tem se cercado de pessoas más? Tem criado vínculos com pessoas que não estão construindo na sua vida? Que não são recomendáveis pelo que a palavra de Deus diz? Comece a vir já, comece a pôr as mãos. Pastores, vamos agindo. Pode ir colocando as mãos e vai liberando as pessoas para voltar para os seus lugares. Comece a vir. Pessoa, segunda. O que está estragando a sua festa? É a comida? Você se sente fraco porque as coisas não estão dando certo? Você tem se alimentado dependentemente de pessoas, do que elas fazem, de situações, do que acontece, e por causa daquilo que acontece você se sente fraco, ou então se sente forte, então o teu sustento está nas coisas, nas situações, em pessoas. O que está estragando a sua festa? Falta de alegria, porque você tem se tornado uma pessoa amargurada? Uma pessoa que tem alguns espasmos de alegria, mas a maior parte do tempo está lá angustiada, amargurada por causa do que aconteceu, por causa de pessoas, por causa de frustrações. É isso que está estragando a sua festa? O que está estragando a sua festa? É o trabalho, ou então a falta dele? Você não está vivendo para Deus, mas você está vivendo para você mesmo, ou então até para outras pessoas. Você não está vivendo para fazer o que Deus quer, mas sim o que você quer, do seu jeito. O que é que está estragando a sua festa? É o motivo? Falta gratidão? Falta gratidão quanto ao passado, ao que Deus fez? Será que você se esqueceu dos seus benefícios? Falta satisfação quanto ao hoje, o que está acontecendo? Você está insatisfeito? É isso que está estragando a sua festa? Falta dependência quanto ao futuro? A dependência tem que ser demonstrada, e quem não depende de Deus não ora constantemente, não jejua. Quem não depende de Deus não busca o Senhor com insistência. O que é que está estragando a sua vida? Pessoas, comida, alegria, trabalho, motivo. Querido Deus e Pai, nós entregamos ao Senhor aquilo que lhe pertence, que é o resultado dessa pregação. Sim, pertence ao Senhor a glória e a honra pelo que acontecer em nossas vidas como resultado daquilo que a revelação da Tua Palavra nos trouxe hoje. Eu oro pelos meus irmãos que eu amo tanto, pedindo que a vida deles seja impactada pela Tua Palavra a ponto de produzir transformação. Não quero, Senhor, que eles saiam daqui admirados com ela, mas sim chocados por ela, impressionados pelo que precisam fazer, forçados até pelo Espírito Santo a fazerem, para que a palavra não fique no vazio na vida delas, mas ocupe o lugar que deve ocupar de destaque. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos aplaudir a Deus pela revelação da sua palavra.